Sejam muito bem-vindos à nossa aula de controle químico de plantas invasoras. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento de herbicidas no solo e suas possíveis implicações. A agricultura de larga escala, principalmente no estado do Mato Grosso, que o cultivo é feito em grandes áreas, ou seja, é indispensável o uso de herbicidas para se fazer o controle de plantas invasoras. E esse uso, ou seja, é fundamental que se faça uma aplicação adequada, ou seja, uma aplicação muito bem feita para preservar a qualidade final dos produtos colhidos e também para preservar os recursos naturais que sustentam a produção, especialmente o solo e a água. Então a gente observa aí, quase todo dia a gente está ouvindo aí na imprensa, né, uma pressão muito grande para a questão da preservação do meio ambiente. Então, nos últimos anos, há uma maior preocupação com o meio ambiente. Isso requer o quê? Uma utilização racional dos recursos hídricos e do solo e também uma prática agrícola, tá? Que degrade o mínimo possível o meio ambiente, tá? Porque uma prática agrícola mal feita, tá, mal conduzida, ela pode ser a responsável pela degradação. Então a gente tem que procurar evitar isso aí, tá? Por isso que a importância aí de nós técnicos, certo? Para fazer uma exploração dos recursos naturais, tá? Com menos impacto ambiental possível. O herbicida no agroecossistema espera-se que apresente um tempo determinado de ação. Por que é importante esse tempo determinado de ação? Para que se faça o quê? Um controle das plantas daninhas no meio da cultura, ou seja, para que proporcione uma colheita, tá, no limpo. Por quê? Porque resto de plantas daninhas, sementes de plantas daninhas, junto com os grãos, por exemplo, é extremamente indesejável. Se for na fibra do algodão, pior ainda, né? Isso aí deprecia o que? A qualidade da fibra. Consequentemente, uma desvalorização desse produto no mercado. E o interessante também é que esse produto ele desapareça o quanto mais rápido do ambiente, tá? Porque senão ele pode causar o que? Prejuízo, né? Ou seja, pode prejudicar outras culturas, a cultura que venha em uma outra cultura que venha em sucessão, caso esse herbicida não seja seletivo para essa cultura. Então, vocês vejam bem, 60 a 70% dos pesticidas não atinge o alvo, ou seja, acaba atingindo direta ou indiretamente o solo. Então, vocês vejam bem, uma quantidade muito grande, né? De cada 1 litro que nós aplicamos aí nas plantas, tá? De 60 a 70% vai acabar se depositando no solo. Certo? Então, ou seja, o solo ele funciona aí como atua, né, ou funciona como o principal receptor, tá? E consequentemente, o principal também acumulador desses compostos. O tempo o tempo de permanência no ambiente, tá? Depende da capacidade de absorção do solo, dinâmica do fluxo hídrico, transporte de solutos e taxa de degradação. A taxa de degradação ela está relacionada com a atividade microbiológica, ou seja, quanto maior essa taxa microbiológica, ou seja, quanto maior a quantidade de micro-organismos nos solos, maior vai ser o que? Mais rápido vai ser o que? A degradação desses ingredientes ativos, desses produtos. E também vai depender o que? A taxa de degradação também vai depender o que? Da biodisponibilidade desse produto, desse ingrediente ativo.
ele, para ser decomposto, eles têm que estar o quê? Na solução do solo. Ou seja, se ele estiver adsorvido, ou seja, estiver ligado às partículas do solo, de argila, matéria orgânica, ele não vai ser decomposto. Então, isso aí vai afetar o quê? O tempo de permanência dele no solo. Vai ter, lógico, vai ter um tempo de permanência maior no ambiente, né? Então, o comportamento do herbicida no ambiente depende de temperatura e umidade. De forma assim, geral, quanto maior temperatura e maior umidade, mais rápido esses produtos se degradam, né? Vai depender também do tipo de solo, tá? Ou seja, solo com maior teor de matéria orgânica, maior teor de argila, também vai ter uma capacidade de adsorção, né? Ou seja, de retenção maior desses produtos, tá? Que a gente já comentou aqui, presença de matéria orgânica, e também vai depender o que? Do modo de aplicação. Ah, é uma aplicação na planta, é uma aplicação diretamente no solo, tá? Então depende desses, a permanência do comportamento dos herbicidas no ambiente depende desses, basicamente desses 4 fatores, né? Depende também de propriedades intrínsecas do composto, ou seja, a conformação da estrutura molecular, vai depender do princípio ativo, tá? Tem princípio ativo que se degradam mais rápido, outros já são mais lentos, né? Tá? Características físico-químicas também do composto, solubilidade, muito importante também, essa questão da solubilidade, quanto mais solúvel, tá? Quanto mais solúvel for o composto, mais rápido também ele vai o quê? Se degradar. Por quê? Porque ele pode lixiviar no solo, ele pode ou seja, ele vai estar mais biodisponível na solução do solo, ou seja, na água do solo, então ele pode ter um tempo de degradação menor. E também vai depender da distribuição de cargas. Comentei anteriormente, né, que alguns produtos, tá, quando você coloca na solução, ele vai formar o que? Íons, né? Vai formar íons, cargas positivas ou negativas. Se for um produto que forme o que? Carga positiva, ele vai ser o que? Retido mais fortemente o que? Pelas partículas do solo, tá? Ou seja, então vai ficar uma quantidade menor do composto disponível na solução do solo. Então isso aí vai afetar o que? No seu tempo de degradação. Ele poderá ter um tempo de degradação maior. Então é muito importante se conhecer o que? Os fatores do ambiente, do próprio herbicida, que afetam direto e indiretamente o controle das plantas daninhas. Tá? E também é importante o que? Descobrir as interações do herbicida com os componentes do solo, de modo a minimizar os eventuais efeitos negativos no ambiente. Então, é feito através de 3 processos. Tá? O estudo de herbicida no solo é feito através de 3 processos. Através da retenção, da transformação e do transporte. Então, aqui nessa imagem aqui, nós podemos ver aqui várias formas, tá? Que esse herbicida ele pode se comportar aqui no ambiente. Tá? A gente faz uma aplicação aqui, por exemplo, de um herbicida, certo? Aqui em cima aqui. Ele pode sofrer o quê? Um processo de deriva. Tá? Essa deriva geralmente é o quê? Principalmente quando você faz o quê? Uma aplicação de herbicida com um tamanho de gota muito pequeno, tá? Muito pequeno, ou seja, geralmente são gotas menor que 150 micrômetros, né? Tá? Menor que 150 micrômetros. E você tem uma velocidade do vento maior, uma incidência de vento maior, então esse produto pode sofrer o que? Uma deriva, ou seja, ele vai ser transportado para outras áreas, certo? Pode ser para a mesma área ali da lavoura que está fazendo a aplicação, ou pode ser para a área do vizinho, tá? Essa deriva também ela pode ser o que? Através o que? De uma volatização, tá? Então esse produto volatiza, tá? Você faz a aplicação ali, produtos são muito voláteis, volatiza e vai para a atmosfera. Esses herbicidas podem ser decompostos pela radiação solar, através da fotólise, certo? Então, você faz a aplicação ali, ele pode sofrer uma degradação pela radiação solar, tá? Ele pode ser removido pela cultura, então aqui ele pode sofrer uma volatilização, ele pode ser removido pela cultura, ele pode sofrer um escorrimento superficial, certo? Depende aqui, geralmente isso aqui ocorre
escorrimento superficial, geralmente, quando você tem um problema de erosão no solo, né? Então você quer perda de produto, ou então, de repente, só um escorrimento superficial, tá? E ele vai acumular uma quantidade maior em um determinado ponto da lavoura, causando fitotoxidez, certo? Então, isso aqui foi muito comum quando se usava o que? Diuron na cultura do algodoeiro, o gramocil, né? Tá? Ele, devido que ao escorrimento superficial, ele acumulava numa determinada região ali, numa determinada área ali, e causava o que? Fitotoxidez no algodão. Esse herbicida também ele pode sofrer o que? Uma fotodecomposição, tá? Ele está na superfície do solo ali, pode sofrer uma fotodecomposição. Ele pode estar o que? Absorvido, ou seja, ligado não, ele pode ser absorvido, que é para o sistema radicular da cultura, né? Certo? Ele pode sofrer o que? Uma decomposição química, certo? Ele pode sofrer o que? Uma sorção, ou seja, ele pode ficar ligado ali às partículas do solo. Então, nós vimos lá atrás que então, a sorção é o que? É o processo de absorção, lixiviação e lixiviação, tá? Fluxo capilar, e ele pode sofrer também o que? Uma degradação biológica. Então, a gente já comentou anteriormente, ele para sofrer essa degradação biológica, ele tem que estar o que? Biodisponível, ou seja, ele tem que estar presente na solução do solo. Lixiviação vai acontecer o que? Ele pode contaminar o lençol freático. Por quê? Esse produto ele vai lixiviar no solo, ou seja, vai para camadas mais profundas, e isso aí vai depender da solubilidade do produto, do composto. Quanto mais solúvel for esse composto, mais sujeito à lixiviação ele fica, né? Então ele pode contaminar o lençol freático aí que vai abastecer os cursos d'água e acaba contaminando os nossos cursos d'água, né? Então isso aí é extremamente indesejável. Então os compostos, o processo de retenção no solo, tá? É a sorção, que é o que? Pode ser o que? A desorção, precipitação e absorção pelas culturas. Então, ou seja, a sorção que é um processo interfacial referente à adesão ou atração de uma ou mais camadas iônicas ou moleculares para uma superfície, certo? Então, que a gente comentou anteriormente, né, quando um composto colocado na cauda ele forma cargas positivas, tá? Ele tem uma tendência de ser mais absorvido, certo? Pelas partículas do solo. Por quê? Porque o nosso solo geralmente ele é rico. Você pega aí um solo que tem um alto teor de argila, um alto teor de matéria orgânica, consequentemente vai ter uma alta CTC. Então é um solo rico em cargas negativas. Tá? Provavelmente vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso lá na disciplina de solos, né? Tá? Então um solo rico em carga negativa, você faz a aplicação ali de um composto, tá? Que quando colocado na água lá, na cauda, ele forma cargas positivas, então ele vai ter uma maior capacidade de dissorção, ou seja, de desorção pelas partículas do solo, né? Tá? Pode sofrer com a precipitação também, e isso também pode afetar o que? O processo de absorção. Esses compostos que formam carga positiva e que estão fortemente ligados à partícula do solo, certo? Eles não são absorvidos pelo sistema radicular da cultura, tá? Por quê? Porque não vai estar na solução do solo, tá? Ele vai estar retendo as partículas do solo, tá? Então ele não é absorvido pela cultura. Dois exemplos aí, o glifosato e o paraquat, tá? E o paraquat. Então são dois produtos que não têm efeito nenhum no solo. Você faz a aplicação nas plantas, né? nas folhas, aquilo que for para o solo, tá? Ele vai ficar absorvido ali e ele não é absorvido pelo sistema radicular da cultura. Então, ou seja, como que esses herbicidas pode afetar as culturas em sucessão? E o que pode ser feito? Então, aqui, um exemplo aqui de fitotoxidez de gramocil em mamoeiro, né? Tá? Então, o gramocil é um herbicida pré-emergente, né? O diuron, tá? É o diuron, certo?
Então a fitotoxicidade ele causa o que? Esse branqueamento da folha. Por quê? Justamente porque ele inibe o quê? A síntese de carotenoide. Carotenoide é um composto que é o precursor da clorofila. Então esse herbicida vai lá, inibe a produção, a síntese do carotenoide, tá? Então a planta vai ter uma deficiência que na produção de clorofila. Então a folha fica o quê? Esbranquiçada. Então esse aqui é um exemplo típico aí de fitotoxidez de gramocil, né? Diuron, ingrediente ativo Diuron. Aqui mais uma foto, então vejam bem. Várias plantas com sintoma, né? Com sintoma do gramocil. Então isso mostra também que o mamoeiro é o que? Uma espécie, né, extremamente sensível a esse ingrediente ativo, né? Mais aqui alguns exemplos, né? Então essa aqui é uma produção que está bem comprometida, né? Tá bem comprometida devido que é o efeito residual que é do herbicida no solo, tá? Um outro exemplo aqui, né? Ou seja, essas plantas, mesmo que elas não morram, mas vai causar o que? Um atraso que na sua produção, tá? Vai retardar aí a formação, que é a sua frutificação. Então é prejuízo também, né? Tá? Então aqui temos uma planta aqui que, olha só, teve um rompimento aqui, a queda aqui da planta aqui devido a fito do gramocil. Aqui um outro exemplo, né? Fito de Pendimentalin em mamona, tá? Pendimentalin em mamona. Então vejam bem, aqui à esquerda, certo? Nós temos umas folhas com sintoma, folhas normais, né? Aqui do lado direito, as folhas o quê? Com sintoma de fitotoxidez do pendimentalin. E aqui embaixo nós temos aqui, ó, isso aqui ele afetou, tá? A cultura durante o processo de emergência. Então vejam bem, quanto maior a dose aqui, né? Certo? Maior o efeito fitotóxico. Então, para uma dose aqui de 0,5, são essas plantas aqui bem à esquerda, né? Praticamente não afetou. Aqui, já mais aqui ao extremo aqui, a borda lá direito aqui, então vejam bem, uma dose aqui de 3 litros, tá? Já prejudicou, já inibiu totalmente o desenvolvimento aqui, tá? A emergência da mamona, né? Então, prejuízo muito grande. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão de uso de herbicidas e culturas em sucessão. Aqui um exemplo de fito de 2,4-D em soja, né? Usou aí uma dose de 2 litros por hectare, né? Certo? Então aqui à esquerda afetou o que na germinação. Então vejam bem, as plantas aqui todas tortas, né? Certo? Então esse aqui é feito 2,4-D. Aqui na folha, então o 2,4-D ele causa o que? A fitotoxicidade ele causa o que? Um encarquilhamento da folha. Por que acontece isso? Porque ele inibe, tá, o desenvolvimento do limbo foliar, porém a nervura ela continua, a nervura, tá, foliar ela continua desenvolvendo, então por isso que encarquilha, né? Ou seja, a nervura vai crescendo, o limbo foliar não acompanha, as folhas vão o que? Se enrolando, certo? Vão se enrolando. Então aqui embaixo mais uma outra situação, aqui também na figura, a última figura abaixo, que é a direita também, então é feito aqui de 2,4-D. Então isso aqui é importante. Então lá atrás a gente já comentou, fez aquela pergunta, né? Como evitar essa fitotoxidez de herbicidas em culturas em sucessão? Então justamente o que? Se respeitar as recomendações técnicas, de deixar o que? Para os produtos que causam esse problema aí, de fitotoxicidade na cultura em sucessão, deixar o que? Um intervalo entre a aplicação e a semeadura, tá? Então, quando você faz uma dessecação, isso é muito comum em plantio direto, você vê lá, desseca a cobertura vegetal para você fazer a semeadura. Quando você usa, por exemplo, só glifosato, você pode semear e em seguida já fazer o que? A aplicação do herbicida. Quando você usa a mistura de glifosato e mais 2,4-D, tá? Você faz a aplicação de herbicidas e o recomendado que você espere pelo menos 10 dias para você semear a soja,
Se for cultura do algodão, o recomendado é que você espere 20 dias, tá? Então, justamente para esperar o quê? Dar esse tempo aí justamente para evitar o quê? Esse efeito da fitoxidase dos 4-dedos na cultura na soja ou no algodoeiro, tá? Ou no algodoeiro. O 2,4-D, como ele é um produto é muito solúvel, né? Tá? Ele é muito solúvel. Então, ou seja, também se der uma boa precipitação, você já pode semear, tá? Pode semear, não precisa esperar 10, 20 dias. Você pode semear. Por quê? Porque quando é um produto muito solúvel, ele vai o quê? Aquela quantidade, aquela dose que depositou no solo ali, vai lixiviar o quê? Para uma camada mais profunda. Então não vai ter contato com a semente da cultura. Aí você vai evitar que aconteça essa fito, né? Que cause essa fito. Isso aqui, pessoal, o que vocês acham que é isso aqui? É uma fitoxidase de herbicidas? O que vocês acham? Então, pessoal, esse aqui é uma outra coisa que devemos tomar muito cuidado. Isso aqui é um efeito de fitoxidase de boro em mangueira, tá? Então, um micronutriente. Então, provavelmente aqui aconteceu o quê? Usou uma dose meio alta de boro via solo, tá? E causou o quê? Essa fitoxidase. Então, veja aqui, uma necrose o quê? Da borda do limbo foliar. Então, isso aqui é extremamente prejudicial. Se essas plantas aqui não morrerem, porém, vai atrasar muito o seu desenvolvimento. É muito comum a gente fazer mistura o quê? De micronutrientes junto com fungicida, junto com inseticida, para fazer a aplicação na lavoura. Então, sempre tem que estar o quê? Muito atento, certo? A quantidade, a dose que vai ser colocada aqui nessa cauda, porque pode dar um problema de fitoxidase, tá? Pode dar um problema sério de fitoxidase, ok? Então, toma muito cuidado com isso. Sempre seguir a dose recomendada. Sempre seguir também, tá? A sequência de mistura, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma aplicação de fungicida, de um micronutriente junto com fungicida, então sempre sempre tem o quê? Uma sequência certo que é da mistura. Primeiro você vai colocar o micronutriente, depois você vai colocar o fungicida, primeiro você vai colocar o fungicida na água, né? Ou depois você vai colocar o micronutriente. Então sempre tomar cuidado com isso. Na disciplina de tecnologia de aplicação a gente vai trabalhar isso aí, certo? Como fazer essas misturas, como fazer um teste rápido para ver qual é a sequência correta de mistura, ou até para ver se tem algum problema de incompatibilidade entre os produtos, tá? Mas o importante que a gente quis mostrar aqui, que a gente deve tomar muito cuidado com a questão da aplicação de micronutrientes numa lavoura, certo? Principalmente quando for misturada na cauda de fungicida ou de inseticida. Então, o transporte de herbicida no solo pode ocorrer de três formas, tá? Pode ser através do escorrimento superficial, a gente já comentou lá anteriormente, pode ser através da volatização, ou seja, isso que é mais importante, produtos voláteis, né? Ou pode ser através do que? Da lixiviação, tá? Lixiviação. Então, mais comum aqui para produtos que é mais solúveis, né? Tá? Mais solúveis. Então, ele vai se dissolver ali na água do solo, tal, vai se movimentar no solo, indo aqui por uma camada mais profunda, podendo contaminar aí cursos d'água, né? Tá? Que a gente já falou também, podendo também acontecer o quê? Depende de acumular uma quantidade maior num determinado ponto na área ali e causar fitoxidase. Inconveniente, tá? De tudo isso aí, principalmente do escorrimento superficial e lixiviação, então contaminação dos recursos hídricos, tá? Porém, essa questão aí o que de movimento, de transporte de no solo é um assunto ainda pouco estudado no Brasil. Então aqui nós temos aqui os principais processos de degradação de um herbicida no solo. Então, isso aqui não é só herbicida, mas seria depois agroquímicos de forma geral, no fungicida, inseticida, mas como a gente está falando sobre herbicidas, então aqui os principais processos para a degradação de herbicidas. Então, a fotólise, né? Ou seja, o produto pode sofrer uma fotólise, degradação pela luz, volatilização, certo? Ou seja, você faz uma aplicação ali, esse produto ele evapora e vai para a atmosfera, né? Hidrólise, ou seja, a quebra daquelas moléculas ali pela água, né? Tá?
oxidação, redução, sorção, ou seja, a dessorção desse produto pelas partículas do solo, biodegradação, que a gente destacou aqui, né? Tá? Então a biodegradação é o principal processo de degradação de agroquímicos no solo, principalmente de herbicidas, retiradas de restos culturais, certo? Lixiviação, também escorrimento superficial. Então, esses aqui são os principais processos da degradação do herbicida no solo. Então, aqui, perda do herbicida por erosão. Então, uma área aqui com uma erosão muito grande, né? Certo? Então, esse aqui é desperdício de solo, desperdício de produto, com certeza. Vai afetar muito aqui na produtividade aqui da lavoura, né? Então, ou seja, então por isso que é muito importante que a gente se adote o quê? O manejo de conservação dos solos, tá? Vocês têm uma disciplina específica sobre isso, que vocês vão trabalhar muito bem isso, né? Então, muito importante, tá? Então, isso aqui é prejuízo. Sua camada, você está perdendo aqui, por exemplo, poderia estar perdendo não só herbicida, mas você está perdendo também, numa situação dessa aqui, a camada mais fértil do solo. Então, biodegradação ou degradação biológica é a forma, como a gente comentou, é a forma mais eficiente que a de degradação dos agroquímicos, né? É menos dispendiosa de eliminar substâncias desejáveis do ambiente, é o processo mais importante de eliminação de herbicida, ação mais acentuada na camada de 20 a 30 centímetros de profundidade, ou seja, na camada mais superficial, né? Tá? E também essa biodegradação ela é mais efetiva do que em pHs maior que 5,5. Por quê? Porque geralmente essa faixa de pH é um pH ideal também para o desenvolvimento dos micro-organismos que vão degradar esses compostos. Quanto aos fatores específicos do ambiente, tá? Então os fatores edáficos, ou seja, os fatores relacionados às propriedades do solo, então nós temos aqui matéria orgânica, textura, CTC e pH. Tá? Então já comentou, quanto maior CTC, né? Quanto maior teor de matéria orgânica, quanto maior a textura e maior pH, geralmente esses produtos são degradados aqui numa velocidade maior, ou seja, num período de tempo menor. E também fatores climáticos, né? Temperatura, principalmente temperatura e umidade, se tanto do solo como do ar, né? A intensidade luminosa, ventos e orvalho. Tá? Então a gente já comentou que temperatura e umidade, por quê? Isso aqui vai favorecer o que? O desenvolvimento de micro-organismos, né? Então, numa temperatura maior, numa condição de umidade maior também, há um desenvolvimento maior dos micro-organismos. Então, vai promover o que? Uma degradação dos compostos, que num período de tempo menor. Então, essa tabela aqui, ela mostra aqui o efeito do pH na sorção do herbicida imazaquim, certo? Em dois tipos de solos, né? Certo? Então, por exemplo, aqui um solo mais arenoso, né? O franco arenoso, então um pH aqui, ó, um pH por volta de 5,6, então uma sorção de 53%. Um pH de 6,3 também a sorção de 53%. Já para aqui para um pH de 6,6, sorção 0%. Tá? Ou seja, não aconteceu o que? A sorção desse herbicida no solo. Isso aqui acontece o quê? Porque nessa faixa de pH, o imazaquim ele é o que? Mais solúvel, né? Ele é mais solúvel. Então, ele sendo mais solúvel, ele vai aderir, né, menos à partícula do solo. Já no solo argiloso, olha só aqui. pH 4,7, uma sorção de 62%, 5,2, 40%, 5,5, 25%, né? Então, ou seja, mostra que a importância que do tipo de solo na sorção, ou seja, na distorção do composto. Então, interação das propriedades solo-herbicida. Então, solo, o que vai afetar? Textura, mineralogia, matéria orgânica, pH,
capacidade de retenção de água, potencial redox e atividade microbiológica, tá? Então, essas são as propriedades, ou seja, do solo que vai afetar o que? Na interação do herbicida com o solo. Propriedades dos herbicidas. Então, vai ser o que? O que vai influenciar essa absorção? Essa interação. O coeficiente de partição, octanol água, dissociação ácido-base, né, o pK, pressão de vapor, solubilidade do herbicida e constante da lei de Henry, tá? Então, propriedade físico-química dos herbicidas que interferem na sua absorção no solo. Então, aqueles fatores que a gente citou lá anteriormente, né? Agora vamos explicar melhor o que significa isso. Então, pressão de vapor. Tá? Pressão de vapor, então, é a pressão do estado de vapor de um composto em equilíbrio com sua fase condensada, seja ela líquida ou gasosa. Então, a pressão de vapor ela é medida em milímetros de mercúrio a 25 graus Celsius. Então, isso aqui, geralmente, o pessoal faz isso em laboratório, né? Tá? Faz em laboratório. Determina o que é a pressão de vapor do produto. Então, na verdade, está resumindo aqui, é a solubilidade do produto que é no ar. Tá? Isso aqui, ele vai nos dar uma informação que se esse produto ele é volátil ou não. Ou se ele é muito volátil, se ele é pouco volátil. Tá? Então, essa é a importância que dá de se conhecer o que é essa pressão de vapor. Quando você pega lá, geralmente essa informação geralmente não vem no rótulo, porque já é muita informação para colocar no rótulo, né? Ficaria muita informação, aí nós teríamos um rótulo enorme geralmente, mas isso aí a gente encontra com facilidade na literatura. Por exemplo, no guia de herbicidas, tá? Você encontra essas informações, tá? Então, justamente aqui a gente falou a importância de determinar se o herbicida irá permanecer em determinada superfície ou passará para uma área muito maior na atmosfera. Então, ou seja, determinar se ele é volátil ou não. Tá? Então, risco de deriva. Formulação, pressão de vapor. Então, em milímetro de mercúrio a 25 graus Celsius. Então, como se sabe se um produto é volátil? Então, pela pressão de vapor, normalmente medida em milímetro de mercúrio a 25 graus Celsius, sempre que a ordem de grandeza da pressão de vapor for maior ou igual a 10 a menos 4. Este será considerado volátil. Tá? Será considerado volátil. Então, por exemplo, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Tá? Então, quanto menor, ou seja, quanto maior essa pressão de vapor aqui, maior vai ser o que? A volatilidade do produto. Então, como a pressão de vapor de 2,4-diamina é 5,5 vezes 10 a menos 7, então esse produto é considerado que é não volátil. Tá? Não volátil. Ok? Então aqui nós temos aqui um exemplo aqui de alguns herbicidas, né? A pressão de vapor e consequentemente a volatilidade desses produtos, certo? Então aqui nós temos o 2,4-D-éster, que tem uma pressão de vapor de 3 vezes 10 a menos 4, né? Temos o clomazone, que é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4, e o trifluoralin, 1,1 vezes 10 a menos 4. Então esses aqui são produtos o quê? Voláteis. O 2,4-D-éster, por exemplo, ele hoje nem existe mais no mercado. Tá? Ele foi lançado, mas aí devido a ser um produto muito volátil, principalmente aqui para o Brasil, né? Principalmente para a região de Cerrado, né? Temperatura muito alta, então ele era muito volátil. Aí ele foi retirado do mercado. Tá? Então hoje o que nós temos no mercado aí é o 2,4-D-amina, certo? Então vejam bem aqui, o metosulfurão 5,8 vezes 10 a menos 5, clorimurão 1,5 vezes 10 a menos 5, flumioxazin 2,4 vezes 10 a menos 6. Então, ou seja, à medida que vai o quê? Aumentando, tá? Ou seja, diminuindo, na verdade, né? A pressão de vapor, então menos volátil vai ser esse produto. Então aqui, o 2,4-D, então a partir de 10 elevado a menos 7, o produto já é considerado não volátil, certo? Então aqui, o glifosato, 3,10 a menos 7, carfentrazone, 10 a menos 7, clorazulam, 10 a menos 16, tá? Então, aqui a gente falou, né? Então você encontra essas informações, tá? E de pressão de vapor e mais algumas propriedades que vai ver mais para frente agora aí, no guia de herbicidas. Então, tá aqui, guia de herbicidas do Rodrigues Noedi. E também tem mais literaturas aí também que traz essas informações.
Então, isso aqui é importante, ó, volatilidade de herbicidas numa temperatura de 20 a 25 graus Celsius. Então, por exemplo, praticamente não voláteis, quando a pressão de vapor é menor que 10 a menos 8. Poucos voláteis, 10 a menos 7 a 10 a menos 5. Produtos medianamente voláteis, 10 a menos 4 a 10 a menos 3. E muito voláteis, quando a pressão de vapor é maior que 10 a menos 2. Tá? Na verdade, ou seja, por exemplo, a pressão de vapor 10 a menos 1 e 10 a menos 2, então são produtos o quê? Muito voláteis. E essa volatilidade que ela vai ser maior também quanto maior for a temperatura. Então vejam bem, aqui é para uma temperatura de 20 a 25 graus. Aqui no Mato Grosso, algumas regiões fazem aplicação de temperatura aí de 30, 35 graus, 29 graus. Então vejam bem, então essa volatilidade, essa volatização aqui já vai ser maior, né? Outra propriedade muito importante do herbicida, que é a sua solubilidade em água, tá? Que é medida em miligrama por litro a 25 graus Celsius, certo? Então, solubilidade em água, que é a quantidade de herbicida que se dissolve em água pura em determinada temperatura. Então, vejam bem, esses dados que a gente tem em literatura, a solubilidade determinada que em laboratório é uma temperatura padrão, 25 graus. Para uma temperatura maior, né, essa solubilidade também pode ser o quê? Pode aumentar. Então, por que é importante se conhecer o quê? A solubilidade do herbicida? Determinar seus impactos no meio e o comportamento ambiental dos produtos. Então, a gente já comentou anteriormente também o que o 2,4-D ele é um produto altamente solúvel, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a aplicação do 2,4-D, certo? Próximas a curso d'água, né? Por quê? Porque ele é um produto muito solúvel, então ele vai dissolver ali na água tal, certo? E se você tiver com uma quantidade grande de produto ali no solo ali, ele vai lixiviar e pode acontecer o que? De contaminar lá os cursos d'água, né? Outra constante importante também é a constante de ionização, né? O pK, né? Então, também denominado constante de partição iônica ou constante de dissociação. Então, na verdade, o pK, tá, vocês já devem ter visto lá na química, né? Certo? Ele mede o quê? A capacidade de dissociação daquele composto quando colocado em água, certo? Ou seja, mede a sua partição. Então, quanto maior o pK, menor a capacidade do herbicida encontrar-se na forma iônica. Então, vejam bem, um pK de 0 a 3, então é considerado que um ácido forte. Então, por exemplo, um ácido forte aí, o ácido sulfúrico, né? H2SO4 é considerado que um ácido forte, né? Um pK de 4 a 10 geralmente são as águas naturais, né? Um pK de 10 a 12, então é fraco, né? E um pK maior que 12, muito fraco. Então, quanto menor o pK, maior e mais rápido será a dissociação em água, na faixa de pH existente nas águas naturais do Brasil. Ok? Então, isso é importante também. Esse aqui mede justamente o que? A capacidade que você pega esse produto, coloca lá na água, né? Tá? A capacidade de formar o que? Íons, liberar lá formação de íons, né? Certo? Pode ser cátions ou ânions. Então, outra propriedade aqui do herbicida muito importante, certo? Coeficiente de partição octanol-água. Então, na verdade, esse aqui, ó, esse KOW aqui, que é o coeficiente de partição octanol-água, ele indica o quê? Se o herbicida tem uma maior afinidade pela água, ou seja, polar, né? Ou se ele tem uma maior afinidade o quê? Pela gordura, ou seja, se ele é lipofílico, ou seja, apolar, certo? Então, por exemplo, KOW maior que 10.000, então os produtos são considerados o quê? Lipofílicos. Então, isso aqui é uma informação também que você tem o quê? Você encontra aí na literatura, no guia de herbicidas. Então, é uma informação muito importante, certo? Então, por exemplo, produtos que são lipofílicos, ou seja, tem uma maior afinidade pela gordura, então são produtos que caso caiam no curso d'água, certo? Eles podem promover o que? Uma maior contaminação de peixes, por exemplo, tá? Condição de peixes, aves, micro-organismos, tá? Então são produtos com KOW alto, ou seja, com coeficiente octanol água alto,
tá? Ou seja, lipofílico, amor refinado por gordura, eles podem ter o quê? Um efeito, um maior efeito acumulativo que nem em animais, né? Vamos colocar aqui animais, pode ser peixe, pode ser aves, pode ser micro-organismo, pode ser até o próprio ser humano, né? Tá? Então, é uma informação muito importante também, uma propriedade muito importante de a gente se conhecer e saber, lógico, o que significa, né? Então, a sorção de herbicida no solo, ela aumenta com o aumento da CTC. Então, quanto maior a CTC, maior a sorção. Aumenta com a superfície específica das partículas argilas e teores de matéria de carbono orgânico do solo. Tá? Carbono orgânico no solo. Na verdade, esses três fatores que estão relacionados. Então, a CTC geralmente está ligado, que é solos com maior CTC, geralmente é o que? É um solo que tem um teor de argila maior e também que tem um teor de carbono maior, ou seja, uma maior quantidade de matéria orgânica. Tá? Então aqui, pessoal, é a classificação de alguns herbicidas segundo sua força de adsorção à matéria orgânica, tá? Ou seja, o KOC, né? Então, muito forte, quando o KOC foi maior que 5.000, então nós temos aqui algum exemplo de vários herbicidas, né? Tá? Forte, de 600, um KOC de 600 a 4.999, temos aqui alguns exemplos de alguns herbicidas. Moderada, quando o KOC for de 100 a 599. E fraca, quando o KOC, ou seja, esse coeficiente de adsorção, essa força de adsorção, né, for de 0,5 a 99, então é considerado o quê? Fraca, né? Tá? Então, isso é importante só para a gente ter uma noção. Lixiviação. Então, ou seja, produtos que têm um KOC, tá? Menor que 512 litros por quilo e uma meia-vida maior que 11 dias, então já são produtos considerados o quê? Lixiviáveis. Tá? Meia-vida. O que é essa meia-vida do produto? Meia-vida do produto seria aquele tempo que suficiente para degradar o quê? 50% daquele ingrediente ativo que está o quê? No ambiente. Então, por exemplo, suponhamos aí que de repente você fez uma aplicação aí de um determinado herbicida, tá? 1 litro. Suponha, 1 litro. Desse 1 litro, acabou que meio litro desse ingrediente ativo foi parar no solo. Tá? Foi parar no solo, distribuído ali em 1 hectare, né? Certo? E ele tem uma meia-vida de 30 dias. Tá? Então, ou seja, meio litro, meia-vida 30 dias. Então, ou seja, nesse período de 30 dias, ele vai degradar o quê? 250 ml desse ingrediente ativo. Certo? Mais 30 dias vai degradar mais 125 ml, né? E assim sucessivamente, certo? Até degradar totalmente o que? Aquele composto que se encontra no ambiente, certo? Então, isso significa meia-vida. Então, o tempo suficiente o que? Para degradar 50% daquele composto que se encontra no ambiente. Então, uma informação muito importante. E geralmente é em função dessa meia-vida dos compostos que se determina o quê? Que se determina, me fugiu a palavra aqui, o período de carência, ou seja, é aquele intervalo que se deve se dar o quê? Entre a aplicação e a colheita. Então, chamamos isso aí de período de carência. E geralmente, esse período de carência ele é determinado em função da meia-vida do produto. Então, você vê que quando você pega lá um produto químico, né, tá lá no seu rótulo, né? Colher 10 dias após a aplicação, tá? 10 dias após a aplicação. Por quê? Porque a partir daqueles 10 dias ali, que ainda pode ter resíduo produto ali do composto, ou seja, do herbicida ou do fungicida, inseticida no produto ali, vamos colocar aí nos grãos, pode ter. Só que já vai estar o que? Numa quantidade o que? Aceitável, né? Tá? Aceitável. Então, isso aí tem um padrão, né? Que geralmente é determinado aí pela Anvisa, pelo IBAMA, certo? Então, muito importante, pessoal, respeitar esse período de carência, ou seja, esse intervalo entre a aplicação e a colheita.
Então esse gráfico aqui, ele mostra, é muito importante, então ele mostra que a necessidade da atrazina para reduzir em 50% o crescimento dessa erva daninha, Nectaria sp, capim-rabo de raposa, tá? Então isso aqui mostra que quanto maior o teor de matéria orgânica, maior é a dose aqui do produto, para se fazer um bom controle, ou seja, para controlar pelo menos 50%, certo? Pelo menos 50%, que é um controle muito baixo, né? 50% de eficiência de um produto, de um herbicida, é baixíssimo, né? Tá? Então, isso aqui mostra a importância da questão do efeito da matéria orgânica na sorção do herbicida no solo, certo? Então, meia-vida no solo e na planta, né? A gente já comentou anteriormente, então aquele tempo suficiente para degradar o quê? 50% do composto. Então está aqui, né? Um termo químico relacionado ao tempo que 50% da massa de determinado produto leva para degradar ou ser degradado na natureza, tá? Então isso vai depender o que? A meia-vida do produto também pode depender o que? Da intensidade da radiação solar. Nós vimos lá que alguns produtos sofrem fotólise, ou seja, são degradados pela radiação solar, né? Vai depender da temperatura do solo, certo? E também da umidade, né? Então, quanto maior a temperatura e maior a umidade, a degradação pode ser mais rápida, né? Depende também da concentração de radicais de hidróxido, né? E também da natureza da população microbiana, que a gente já comentou anteriormente também, que quanto maior a população microbiana, maior também vai ser o quê? Menor vai ser o tempo de degradação, né? Menor vai ser o tempo de degradação dos compostos. Então, período de tempo durante o qual a substância permanece no meio ambiente. Então, por exemplo, é considerado meia-vida curta quando a meia-vida foi até 90 dias. Média, quando a meia-vida é de 91 a 180 dias. E longa, quando a meia-vida for acima de 180 dias. Hoje, geralmente, a maioria dos produtos tem uma meia-vida curta, ou seja, menor que 90 dias. E isso é até uma grande pressão hoje dos órgãos aí de controle, né? Por exemplo, a Anvisa, IBAMA, Ministério da Agricultura, que é para a indústria conseguir registrar um produto. Então, se ele vai lá, desenvolve um produto com uma meia-vida muito longa, dificilmente ele vai conseguir registrar esse produto para que seja usado aí na agricultura. Então, essa meia-vida, ele mede o quê? A persistência do composto no meio ambiente, tá? No meio ambiente. Então, nós já tivemos aí há algum tempo aí, na década de 70, década de 80, principalmente década de 70 aí, década de 80, nós tínhamos aí produtos aí que tinham uma meia-vida muito longa. Por exemplo, você tem uma ideia, o DDT, o Aldrin, tá? Endrin, que eram produtos que poderiam permanecer no solo por até 20 anos, tá? Poderiam permanecer por até 20 anos. Então foram retirados do mercado, tá? Por quê? Produtos extremamente danosos para o meio ambiente, extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então foram retirados do mercado. Então, a propriedade físico-química dos solos, né? Certo? Então, fator dos solos, matéria orgânica e textura, então são mais importantes para herbicidas aplicados ao solo. Indiretamente influencia todos os processos que afetam os herbicidas. Então, maior matéria orgânica e argila, maior a absorção dos herbicidas. A gente já comentou lá anteriormente, né? Porque quanto maior matéria orgânica, maior argila, maior CTC, certo? Maior CTC, maior quantidade de cargas, né? Esse solo vai possuir, né? Consequentemente, uma maior sorção dos herbicidas. Então, a matéria orgânica e a textura são utilizados como critério para a definição de doses de herbicidas aplicados ao solo ou mesmo para restringir o uso, tá? Então, geralmente, quando você pega lá se você pegar lá o guia de herbicidas, você vai ver que alguns herbicidas está lá solo arenoso, tantos litros por hectare, ou tantos gramas, ou tantos ml, né? Solo médio já é uma quantidade um pouco maior, solo argiloso é uma quantidade maior ainda da dose, certo?
Então, fatores do solo. Então, a CTC, que vai troca cationos, mede o que a habilidade do solo a absorver compostos carregados positivamente. Então, a gente comentou, né, aqui o paraquat, ó. Paraquat, um dos produtos aí mais comuns, né, é o Gramoxone 200, né? O Gramoxone 200. Então, vejam bem aqui, ó. Então, ele forma o que? Vejam bem, nessa extremidade aqui e na outra extremidade, ele possui que uma carga positiva, né? Possui carga positiva, certo? Então, é um produto que vai ser mais absorvido pelo solo. Então, já comentou anteriormente, então por isso que geralmente quando você faz a aplicação de paraquat e tal, e aquilo que não é absorvido pela folha, que cai no solo, ele não tem efeito nenhum sobre a cultura que vai ser semeada ali, ou de repente que... Por quê? Porque esse produto não vai ser absorvido pelo sistema radicular, tá? Então, ou seja, a gente já comentou também, maior quantidade de argila e maior matéria orgânica, maior CTC, ou seja, maior capacidade de troca catiônica desse solo. Então, aqui uma comparação, né, da capacidade de intercâmbio de superfície de colóides orgânicos e inorgânicos do solo. Então, nós temos aqui o constituinte, certo? A CTC e a superfície específica, SE, superfície específica. Então, essa superfície específica, na verdade, ela mede o quê? A capacidade o quê? De contato daquelas partículas, certo? Vamos pegar, por exemplo, uma argila, que tem as partículas bem fininhas, ela tem o quê? Uma superfície específica maior do que uma areia, tá? Areia, por exemplo, quando você pega ali, se mistura, pega ali uma porção de areia, então que os grãos são maiores, então eles não conseguem se organizar, o quê? Então fica um material ali bem poroso, né? Tá? Então tem isso aí, tá, o que? Uma superfície menor, uma superfície específica menor, ou seja, o contato entre aquelas partículas é menor. Então aqui, ó, por exemplo, matéria orgânica, humus, né? Então aqui uma CTC que varia de 100 a 300, né? Na superfície específica de 500 a 800. Monte Morilonita, CTC 100, superfície específica 600 a 800. E Lita, CTC em média 30, na superfície específica de 65 a 100, e caulinita, uma CTC 10, tá? Uma superfície específica de 7 a 30. Então, capacidade de troca de cátions, CTC, influencia a dose a ser aplicada. Não é referência para recomendação na maioria dos produtos comerciais, tá? Então, alguns produtos, tá? Alguns herbicidas, você pega lá, tem lá, conforme o tipo de solo. Então, geralmente se leva em consideração mais o que? A textura do solo, certo? Se é um solo arenoso, um solo argiloso, um solo médio, de textura média, tá? Que geralmente é mais levado em consideração. Infelizmente, a CTC não é levada muito em consideração ainda para se determinar a dose do herbicida a ser aplicado. Então, aqui comportamentos herbicidas no solo, né? Então, nós temos aqui, lado esquerdo, aqui as partículas coloidais, né? Tá? Então, nós temos aqui as partículas de solo e aqui vários íons que estão o quê? Ligados, né? Ou seja, adsorvido por essa partícula do solo, tá? Aqui do lado direito, nós já temos aqui a solução do solo, ou seja, a água do solo. Então, essas partículas estão aqui na solução do solo. Então, elas estão aqui prontamente disponíveis. Elas podem ser o quê? Absorvidas pelo sistema radicular da cultura. Ele pode ser o quê? Degradado pelos micro-organismos, certo? E, então, isso aqui também ele pode acontecer o quê? Então, por exemplo, os herbicidas que estão nas percoloidais, à medida que essa concentração aqui na solução do solo vai diminuindo, então essas partículas aqui, esses íons que estão aqui ligados para coloidais, eles podem se deslocar aqui para a solução do solo. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Você tem uma concentração muito alta de íons, né? Aqui na solução do solo, então ele pode sofrer o quê? Um deslocamento aqui e se ligar o que? As partículas do solo, tá? Então é um processo bem dinâmico, né? Tá? Então a quantidade de herbicida na solução do solo é que determina a performance do herbicida. Dinâmica do herbicida no solo, né? Continuando aqui. Então nós temos aqui essa linha marrom aqui é como se fosse o que? A superfície do solo, né? Então nós temos aqui um pouquinho abaixo da superfície as sementes das plantas daninhas,
tá? Então, sementes de plantas daninhas germinadas, tá? E um pouco mais abaixo aqui, a semente da planta cultivada, certo? Então, ou seja, então o herbicida no solo deve ficar o quê? Nessa camada aqui mais superficial para que tenha um efeito. Ou seja, ele tem que estar. Então, isso aqui para um caso de herbicidas, herbicida pré-emergente, né? Herbicida pré-emergente. Mais para frente, a gente vai ter uma hora que vai falar sobre essas questões aí. Formas de aplicação pré-emergente, pós-emergente, pós-emergencial, pós-emergente tardio. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Então, ou seja, então o herbicida tem que estar aqui nessa superfície aqui, um pouquinho acima da semente das plantas daninhas, porque quando a semente que for emergir, essas plantas forem emergir, ela vai entrar em contato com o herbicida, tá? Que vai causar a sua morte, certo? Então, fatores do solo, pH, então influencia a solubilidade em água, a sorção e a hidrólise. Então, a gente já viu isso anteriormente, então aqui só um exemplo aqui de 3 herbicidas, tá? Que o pH influencia diretamente o que na sua solubilidade em água, na sua absorção e na sua hidrólise, ou seja, na degradação do composto pela água. Então são, por exemplo, aqui as triazinas, as sulfonilureias e as imidazolinonas. Então esses aqui são grupos químicos de herbicida. A gente vai ter uma aula também só sobre isso aí. Tá? A gente vai falar aí de modo de ação e mecanismos e modo de ação de herbicidas. Então, o efeito do pH na absorção da atrazina. Então, a gente viu lá, já vimos lá em uma figura anteriormente, né, que nós vimos o que? O efeito que da matéria orgânica, o que? Na dose do imazaquina. Quanto maior o teor de matéria orgânica, maior a dose de imazaquina. Aqui nós temos o que? O efeito do pH na absorção, tá? Então, vejam bem. Então, quanto maior o pH, menor a absorção, ou seja, menor a quantidade do herbicida, desse herbicida, que vai ficar o que? Absorver nas partículas do solo. Tá? Então, isso aqui também significa o quê? Que para um pH maior, você pode usar o quê? Uma dose menor. Geralmente, pessoal, essas doses que são recomendadas já está adequado a isso aqui, né? Tá? Então, quando a indústria lá, o fabricante vai fazer a recomendação de uma dose lá, tá? Já está considerando o quê? Que você está numa faixa de pH o quê? Ideal para as culturas, né? Que geralmente é de 6 a 6,5, certo? Ninguém, por exemplo, espécie nenhuma desenvolve bem numa faixa de pH aqui de 3,9 a 5,3, tá? Então, geralmente eles requerem um pH o quê? Geralmente acima de 5,5, certo? O arroz, por exemplo, já consegue desenvolver bem a partir de um pH 5,5. Mas geralmente a gente trabalha com uma faixa de pH um pouco maior, de 6 a 6,5. Por quê? Porque também é nessa faixa de pH de 6 a 6,5 que nós temos uma maior disponibilidade o quê? Dos nutrientes, tá? Dos nutrientes. Então, a influência aqui do pH na solubilidade, então nós temos aqui 4 herbicidas aqui, né? Metsulfuron, clorimuron, clorsulfuron e nicosulfuron, tá? E o efeito de pH na solubilidade, veja aqui, um pH 5, ó, metsulfuron, uma solubilidade de 1100, pH 7 já foi para 9500, certo? Então, isso aqui provavelmente deve ser em ppm, deve ser. Clorimuron, pH 5, uma solubilidade de 11, pH 7, 1200, nicosulfuron, pH 5, solubilidade 360, pH 7, 12.200. Tá? Então, esse nicosulfuron é um herbicida que é muito usado na cultura do milho. O nome comercial é o Sanson. Então, a gente já viu aí que o pH ele pode influenciar o quê? O efeito residual e o tempo entre a aplicação e a implantação de culturas sensíveis. Tá? Por quê? Porque ele vai afetar diretamente o que é a solubilidade do herbicida, a absorção e a degradação do herbicida. Tá? Então, ou seja, quanto maior a solubilidade, quanto menor a absorção, mais rápido vai ser o que? A degradação do produto. Tá? Mais rápido vai ser a degradação do produto. Então, esse aqui, muito importante também, né? Lixiviação de Mazakin à medida que aumenta o pH. Então, vejam bem aqui, ó, um pH 4,2. Então, isso aqui é mesma dose do produto, né? Produtos ou a mesma dose, certo? E um pH 5,7, tá? Então, aqui, ó, aqui no A,
praticamente efeito nenhum fitotóxico, então, ou seja, que o produto, aconteceu o quê? Que esse produto, a solubilidade dele foi muito baixa, né? Tá? Consequentemente, a lixiviação muito pequena, né? Tá? Então, à medida que vai se aumentando o pH, certo? Vai aumentando a solubilidade do imazaquim, consequentemente, o que? Maior lixiviação e maior também o que? A fitoxidez, né? Maior o dano que na cultura, né? Olha só. Olha só. Então aqui na linha F aqui, né? Destruição total que das plantas, né? Então isso é muito importante também. Isso aqui já é o efeito, né, do Envoque. Esse Envoque é um herbicida que é utilizado na cultura do algodoeiro, né? Controle de folhas largas, tá? Em pós-emergência inicial na cultura do algodão. Então vejam bem. Então isso aqui também mostra que a solubilidade dele, o que? Em função do solo. Então aqui é um solo mais argiloso, né? Tá? Mais argiloso. Então vejam bem. E ele já teve o que? Uma solubilidade menor, ou seja, a absorção dele já foi maior, né? Aqui num solo arenoso, né? Olha só, a solubilidade dele já foi maior, ou seja, já ficou mais disponível que na solução aqui do solo, né? Então já causou que um efeito de fitoxidez maior, né? Um efeito oxidez maior, tá? Então, que é a questão dos efeitos climáticos, né? Questão dos efeitos climáticos. Então, a primeira aqui, questão da temperatura, né? Então, vejam bem, esse herbicida aqui, a cifluorfeno, então, ele foi 4 vezes mais rápido numa faixa de temperatura de 27 a 35 que a 18 graus. Então, isso aqui seria o que? A degradação, né? Não, o efeito, né? O efeito desse produto na crotalária, tá? Em sorgo de Alepo, a absorção do glifosato dobrou com a elevação da temperatura de 24 para 35 graus. Então, ou seja, de 24 a 35 graus, houve o que? A absorção foi o dobro, certo? Ou seja, 2 vezes maior. Então, ainda aqui efeitos climáticos, né? Então, ou seja, alguns herbicidas eles precisam que da luz solar, né, para sofrer o que a ativação, né? Tá, um exemplo um exemplo aqui é o de ativação pela radiação solar é o paraquat, né? Tá? É o paraquat. Então o paraquat ele precisa que da luz solar para sofrer o que é a ativação. Então por isso quando geralmente você faz uma aplicação de paraquat com uma alta radiação solar, você faz uma aplicação, uns 30 minutos depois, uma hora depois, pode voltar na área que as plantas já estão todas queimadas, tá? Por quê? Porque ele foi ativado pelo solar e também porque é um produto de contato, né? Então é um produto que tem uma ação rápida, né? Certo? O glifosato não, é um produto sistêmico, quando você faz a aplicação do glifosato, ele não sofre ativação, não precisa da luz para sofrer ativação, né? E também ele é um produto sistêmico, então ele vai ser absorvido, ele vai translocar ali junto com a seiva até chegar lá o que no seu sítio lá de ação. Então, você vai demorar de 6, 5 a 6 a 8 horas para você começar a ver um efeito aí do glifosato. O paraquat não, como é um produto de contato, o efeito é rápido, principalmente quando você tiver radiação solar, né? Então, ou seja, a gente já comentou aí também a dissorção, certo? Então, a dissorção. Então, se o produto estiver dissolvido nas partículas sólidas, está menos do que disponível. Então, quando maior a dissorção, menor a disponibilidade. Umidade do solo, certo? Então, isso aqui é muito importante, principalmente para herbicidas pós-emergentes, mas também para herbicida pré-emergente, né? Certo? Mas principalmente para herbicida pós-emergente. Então, o clima seco ele causa a planta desenvolve cutícula espessa, então isso aqui vai prejudicar, vai interferir aqui na absorção dos compostos, né? Consequentemente, você vai ter uma redução na absorção e translocação, porque essas plantas vão estar aqui com o metabolismo mais reduzido, né? E também altera o que? O metabolismo das plantas, tá? Geralmente, quando você tem o que? Umidade maior
e temperatura maior, as plantas estão o quê? Com um metabolismo mais intenso. Então, isso aqui promove também o quê? Uma maior absorção, uma maior translocação e também um melhor efeito que dos herbicidas. Umidade relativa do ar, mais ou menos a mesma coisa também, na umidade sólida, a umidade relativa do ar mais alta, maior tempo de herbicida em solução na superfície da folha, hidrata a cutícula da planta, tá? Então, hidratando a cutícula da planta ali, vai diluir essa cera da cutícula, né, consequentemente melhorando que a absorção do composto, do herbicida. Então vejam bem aqui, ó, umidade relativa do ar. Então, ou seja, o glufosinato, a umidade relativa de 95%, então ele teve um controle que é o total aqui das pragas daninhas, certo? Ou seja, matou ali 100% ou próximo de 100% das pragas daninhas presentes na área. A uma umidade relativa de 40%, ou seja, apenas 30% de inibição no crescimento. Então, vocês vejam bem, né? A diferença aí da eficiência do herbicida, né? Em função que da umidade relativa do ar. Então, isso aqui mostra a importância o que da umidade relativa do ar no efeito que do herbicida. Então, a intensidade luminosa também, ela influencia a fotossíntese. Geralmente, quanto maior a intensidade luminosa, maior a fotossíntese, né? Certo? Então, maior metabolismo da planta também. Vai afetar o que? O desenvolvimento da cutícula, na abertura dos estômagos, também na fotocomposição. Então, a gente falou que alguns produtos são decompostos pela radiação solar, né? A abertura dos estômatos, tá? Então, isso aqui é muito importante, que é para absorção de alguns herbicidas, né? Tá? De alguns produtos químicos. Então, não sei se vocês já perceberam, vocês podem ver que geralmente naquele período do dia em que a radiação solar é muito intensa, certo? As plantas, elas murcham as folhas. Então, é um mecanismo de defesa dela. Então, ela murcha justamente para quê? Para evitar o quê? Para reduzir o que? A perda de água através da evapotranspiração, né? Tá? Então, isso causa também o quê? Um fechamento dos estômatos, tá? Certo? Um fechamento dos estômatos. Então, ocorrendo o fechamento do estômago, dos estômatos, então acontece o que? Vai ter uma menor absorção de herbicida. Então, um horário inadequado para se fazer o que? Uma aplicação de um produto, de um herbicida sistêmico, por exemplo. Quanto ao efeito do orvalho vai depender da quantidade, né? Uma quantidade pequena de orvalho é até bom, né? Porque ele vai causar um menor escorrimento e diluição, certo? Ele promove o que uma hidratação, né, da cutícula e, consequentemente, ele pode promover o que? Uma maior absorção do composto, tá? Então, o orvalho ele pode tanto aumentar quanto reduzir a eficácia do herbicida de aplicação foliar. Então, muito importante isso aqui, né? Certo? Então, é muito comum algumas regiões o pessoal fazer a aplicação de agroquímicos, né, à noite, certo? Geralmente é no início da noite. Já tem alguns trabalhos que mostram que geralmente essa aplicação ela tem um efeito melhor quando realizada até as 22 horas, certo? Até, no máximo 22 horas. Por quê? Porque passou desse horário já vai ter uma intensidade uma quantidade de orvalho muito grande, né? Então, isso aí ele pode promover a diluição, o escorrimento, tá? Da cauda, ok? Então, pessoal, resumindo aqui, então os fatores ambientais não podem ser controlados, exceto a irrigação, né? Certo? Mas a gente tem como utilizar o quê? De algumas informações, de algumas técnicas para a gente amenizar esses efeitos ambientais quando eles forem desfavoráveis, tá? Então a gente vai ver isso aqui muito bem na tecnologia de aplicação, tá? Por exemplo, você trabalha a questão do tamanho de gotas, questão do volume de cauda, certo? Então isso é muito importante. Então é muito importante a necessidade de compreender os efeitos ambientais e fazer as aplicações quando as condições forem favoráveis para o máximo desempenho. Então, se possível, né? Então, se possível, por quê? Então isso é muito importante. Porque no Mato Grosso nós temos aí áreas muito extensas, né? Tá? Então é praticamente impossível, né?
certo? Ou seja, muito difícil a gente conseguir fazer uma aplicação aí de agroquímicos nas condições ideais. Mas temos que buscar o quê? O mais próximo das condições recomendáveis possível, tá? Aí, para amenizar essas condições desfavoráveis, trabalha também tamanho de gota, volume de cauda, tá? Tá? E para a gente amenizar esses fatores ambientais aí quando não são muito favoráveis, né? Quando não são muito favoráveis. Então, quais são os fatores ambientais? Principalmente o que? Temperatura, umidade e velocidade do vento, tá? A gente, na disciplina de tecnologia de aplicação, a gente vai trabalhar muito bem isso aí. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, estaremos à disposição.